Me acompanhe. Pessoal, hoje eu estou recebendo no podcast o Edson Aparecido. Além de um grande amigo, um grande servidor público de São Paulo e do Brasil. O Edson já teve uma grande experiência parlamentar como deputado estadual, deputado federal e uma grande experiência no executivo. Nossa história até parece muito em relação a essas missões que a gente teve. E no executivo, a última missão do Edson foi o de ser secretário de saúde da cidade de São Paulo, do nosso saudoso prefeito Bruno Covas. E o Edson enfrentou a pandemia como secretário de saúde da maior cidade da América Latina. Não foi fácil. E ele usou toda a sua capacidade, toda a sua experiência para poder fazer com que São Paulo pudesse superar esse momento difícil, pudesse atender quem precisava durante a pandemia e depois transformou a cidade na capital mundial da vacina, a cidade que mais vacinou no mundo todo. Por isso, eu não tenho dúvida que na história da Covid, o Edson tem lá um capítulo reservado pela sua dedicação em salvar vidas e em proteger a nossa população. E hoje eu e o Edson estamos juntos nessa caminhada. Eu, candidato a governador, e o Edson como o meu candidato a senador. Aceitou o nosso convite para poder, lá em Brasília, na Casa dos Estados, que é o Senado Federal, defender São Paulo e ajudar o Brasil a se desenvolver. E hoje, né, Edson, nós vamos falar de algo muito importante para São Paulo, que é o nosso pacto federativo, que vai ser discutido no Senado da República nos próximos anos. E o Edson precisa estar lá para defender São Paulo, tendo em vista que todos os estados, Edson, têm 3 senadores, né? E você vai estar lá nos próximos 8 anos, com a ajuda de todos nós aqui de São Paulo, para poder defender São Paulo. Então, sem dúvida, Rodrigo, essa é uma tarefa extremamente importante. Você veja, o ano passado, São Paulo, nas arrecadações dos impostos federais, nós enviamos para Brasília mais de 716 bilhões de reais, né? E só voltou para São Paulo algo em torno de 47 bilhões de reais. Se o Estado tivesse um retorno um pouco maior desses recursos, seguramente nós teríamos condições, pelo trabalho que você fez, de reduzir o déficit de moradia na cidade, fazer investimentos mais importantes na área da saúde, da educação. Então, isso tudo vai ter que ser discutido em Brasília. Eu sempre costumo dar como exemplo a área que eu atuava, que foi a da saúde, né? Você veja, o SUS, ao longo desses, desde que foi organizado a partir da Constituição de 88, nós tínhamos lá atrás, a União bancava, ou era responsável por 28, 30, 32% dos recursos e dos repasses para a saúde. Foi se retirando do financiamento público da saúde e hoje a gente vê aí municípios e estados, sobretudo os municípios, né, arcando com 25, 30, 35% da sua arrecadação para o custeio da saúde, né? Para você ter uma ideia, aqui na cidade, por exemplo, um exame de radiografia que custa algo em torno de R$100, o Ministério só repassava R$9,50. Então é absolutamente impossível, mesmo estados e cidades grandes, acabarem sustentando todo esse processo. Então é muito importante que a gente, a partir do próximo ano, né, você eleito aqui governador, nós lá no Senado Federal, temos muita força para fazer essa discussão, essa redistribuição, redefinição de responsabilidades e de financiamento daquilo que é importante nós darmos à população em termos de serviços públicos. Acho que 2 pautas, né, fundamentais. É o Pacto Federativo, que é saber o que fazer com esse dinheiro que é arrecadado no Brasil. Nós somos brasileiros, então a gente ajuda o resto do Brasil, isso é natural, mas nós precisamos saber calibrar essa ajuda, né, fazer com que parte desses recursos continue aqui em São Paulo para poder financiar políticas públicas. E a questão do SUS, como você falou e entende muito bem. Ao longo desses últimos décadas, o governo federal foi deixando de colocar dinheiro na saúde e isso foi ficando nas costas dos estados e dos municípios, né? E muitas vezes o Pacto Federativo não previu que estados e municípios colocassem tanto dinheiro assim na saúde. Acho que essa é uma questão fundamental para os próximos anos no Senado. Nós temos hoje 2 fundos, né? O de participação dos estados e o de participação dos municípios. Isso precisa ser rediscutido, ou coloca mais dinheiro nesses fundos e vem mais dinheiro para São Paulo, ou deixa de mandar tanto dinheiro assim, não é isso, Edson? Exatamente isso. E a gente poderia dar aqui inúmeros exemplos, né? Se nós formos ver, mesmo nesse período mais recente, que foi o enfrentamento da pandemia, como o governo deixou de investir numa área também absolutamente importante, que foi a questão da pesquisa, né? Nós tivemos a redução de investimentos nessa área bastante importantes. O Fundo Nacional de Segurança, a mesma coisa, uma redução, no caso de São Paulo, extremamente expressiva, acima de 40%, né? Então, é isso tudo que nós vamos precisar ter a força exatamente de São Paulo para podermos, obviamente, com os outros estados, com os novos senadores, fazer esse debate.
Eu acho isso fundamental, porque toda discussão de pacto federativo, de financiamento aos estados, é tudo Senado, né? A Câmara tem uma participação no sistema bicameral, mas são assuntos típicos do Senado, da Casa dos Estados, né? E a dificuldade é dobrada, porque lá todos os estados têm o mesmo número de senadores, são 3 senadores. Então, o Edson precisa se multiplicar como senador de São Paulo, ao lado dos outros senadores do estado, para poder defender os interesses de São Paulo. Sim, esse, eu não tenho dúvida nenhuma, é o grande desafio. E acho que no Senado a gente tem que reunir a experiência. Nós dois tivemos essa experiência de ter passado pelo parlamento, e o parlamento é o local onde você convence, como você diz, ou é convencido, e aí você constrói uma energia positiva no sentido da solução dos problemas. Acho que também a gente leva a experiência da gestão pública, da administração pública. Isso é muito importante nesse debate, quer dizer, ter uma visão correta do orçamento, como deve ser composto o orçamento, as prioridades, né? Por que a gente tem dado certo aqui em São Paulo, o teu governo? Porque você sabe estabelecer com muita precisão o que é prioridade, né? Governo onde tudo é prioridade, não tem prioridade. E você tem conseguido exatamente com os recursos do Estado, apesar do pequeno retorno que vem de Brasília, você tem conseguido exatamente fazer programas extremamente importantes, sociais sobretudo, nesse momento onde a população tanto precisa. Eu falo, né, Edson, que nós somos um Estado, sim, independente, autônomo, né, que sabe exatamente onde quer chegar. Mas, além disso, dentro do Estado brasileiro, como um ente da federação, São Paulo contribui com a ajuda do Brasil, mas não pode carregar a grande parte sozinho do Brasil nas costas, né? Nós precisamos ter essa partilha mais adequada desses recursos, e a tua presença no Senado vai ser fundamental para isso. Para uma discussão serena, mais firme, né? Muito propositiva no sentido de buscar solução para esses problemas, poder defender São Paulo e trazer não só mais recursos para cá, como ser mais justo nessa distribuição de recursos em nível nacional. Eu acho que você, inclusive, recentemente teve uma decisão bastante importante. O governo federal tem apenas um hospital no estado de São Paulo, né, que é o Hospital São Paulo, né, um hospital bastante importante, com grande atendimento, o Hospital Escola, né, estava prestes a fechar as portas, e você recebeu a diretoria do hospital, né, colocou ali mais de 70 milhões de reais e impediu que o hospital fechasse. Quer dizer, é isso, independente do hospital ser federal, né, como ele atende a população de São Paulo, você rapidamente, plenamente tomou uma decisão. Que é isso que a população espera muito, né, de todos nós que estamos à frente e com a responsabilidade, né, de dar a ela o retorno desses serviços. Então, acho que é muito importante que a gente possa, eu lá em Brasília, você aqui continuando nesse trabalho, a gente possa defender o Estado e te auxiliar no desafio aqui de governar o nosso Estado. Sem dúvida, que não é pequeno o desafio, né, Edson? Eu falo que problema de São Paulo é problema nosso. É problema do senador de São Paulo, é problema do governador de São Paulo, para que a gente ache caminhos, né, de solução dessas questões. Você que conhece muito a saúde pública da cidade de São Paulo e também do estado, como foi importante essa ajuda do estado para o Hospital Federal. E o outro exemplo é o AC Camargo, que combate ao câncer aqui na capital. Ele ia deixar de atender SUS a partir de dezembro. Eu fui lá, consegui resolver o problema, colocar recursos de São Paulo e ele vai continuar atendendo a população. Acredito que a tua presença no Senado, Edson, vai trazer uma voz de conhecimento, de praticidade, de alguém que viveu muita coisa no parlamento e no executivo e que sabe da importância dessas discussões estruturais para o Brasil. Eu falo, Edson, que muitas vezes o Brasil construído de cima para baixo não vai dar certo. Nós precisamos construir um Brasil de baixo para cima, né? Ouvindo a sociedade, com experiência prática. Olha a experiência que você acumulou como secretário de saúde da maior cidade da América Latina no meio da pandemia. Quando você falava da importância da gente ter um sistema que tivesse pronto para receber os pacientes. A gente viu as cidades mais ricas do mundo, Edson, sucumbirem diante da Covid. Pessoas que morreram sem atendimento. E aqui em São Paulo, graças à tua dedicação, isso não aconteceu, né? Isso não é pouca coisa, isso foi muita coisa. São Paulo é exemplo para o mundo no combate à Covid e também na vacinação, né? Então você tem toda essa tua vivência, que mesmo não sendo médico, hein? Importante lembrar, você levou a sua experiência, conseguiu conquistar toda a medicina pública de São Paulo, mobilizá-la para o enfrentamento do maior desafio da nossa vida, que foi a Covid. Rodrigo, eu talvez nesses 40 anos de vida pública minha, talvez o momento mais importante, a grande medalha que eu vou levar para sempre é realmente o SUS, o Serviço de Saúde na nossa cidade, ter sido escolhido pela população
com o melhor serviço público. Exatamente porque a gente estabeleceu as prioridades, junto com os profissionais de saúde, nós não deixamos durante a pandemia ninguém sem tratamento. Toda pessoa que precisou de um leito de UTI, teve um leito de UTI. Conseguimos transformar a cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, na capital mundial da vacina. Foi a cidade que mais vacinou no mundo, exatamente por conta disso, de que a gente precisa, quando está à frente de um desafio como esse, está com a responsabilidade de governar, né, ter prioridades, a gente poder estabelecer aonde se quer chegar, fazer parcerias, ouvir, né? Essa foi uma experiência extremamente importante que eu vou levar para sempre, que foi o enfrentamento aqui da pandemia. Tivemos muita ajuda do governo do estado nesse êxito, e São Paulo, sem dúvida nenhuma, virou um exemplo para o Brasil e para o mundo. Eu acho que nós temos a humildade, né? A gente sabe, e a gente aprendeu ao longo da vida, né? Você é muito mais novo, né? Eu um pouco mais velho. Eu pareço mais novo que ele mesmo, né, pessoal? Mas a gente aprendeu que na vida pública, né, na política, o momento de você disputar, de você defender, né, de ter ali a disputa, né, é o momento da eleição, né, onde você debate ideias, debate tua proposta, mostra o que você já fez, a tua história, mostra o que já vai fazer. Mas passada a eleição, o desafio que a gente tem é tratar todos de maneira igual, né, tratar o cidadão de maneira igual e resolver os problemas da sociedade, né? Acho que por isso que a gente consegue um pouco dar conta do recado. É evidente, como você diz, né, já fizemos muita coisa, mas tem muita coisa por fazer. E esse é o desafio que eu não tenho dúvida nenhuma, que você aqui à frente do governo de São Paulo, eu podendo te ajudar em Brasília, ajudar São Paulo, a gente vai poder, se Deus quiser, também aí equacionar alguns desafios para o nosso estado. Tenho certeza, Edson. Vamos estar juntos, vitoriosos.